Boa tarde, meus amores. Sábado letivo, horário de quarta-feira. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de uma maneira diferente. Nós vamos fazer a nossa aula em videoaulas. Isso mesmo, para você ter um tempinho maior aí com sua família e não ficar preso o tempo todo aqui comigo, para você aproveitar a mamãe, o papai, seus irmãos e toda a sua família também no sábado. Bom, crianças, nós vamos iniciar a nossa aula com ciências e a professora vai fazer de um jeito diferente. Preste atenção como serão as orientações. Você vai pegar seu livro de ciências, nós vamos finalizar o Já Aprendi. Nós paramos na página 60, certo? Vamos finalizar até a página 63, pausadamente, devagar. A professora vai abrir o livro, isso mesmo, e vai explicar as questões para vocês responderem. Vocês vão prestar muita atenção na explicação da professora, para que você possa preencher suas respostas, certo? Veja bem, nós paramos na página 60. A última questão que fizemos foi a questão do número 2. Então, agora nós vamos continuar. Página 60 do livro de ciências, questão 3 em diante. Nós vamos finalizar a sessão Já Aprendi, ok? Então, eu vou compartilhar o livro e você vai atenciosamente pegar o seu material, ouvir a explicação da professora e responder. Você é capaz, certo? Vamos lá. Deixa a professora pôr o óculos, porque a professora precisa do óculos. Vamos lá, meu bem. Compartilhando, então. Isto. Olha. Crianças, então, vamos iniciar, ok? Um cientista, ao organizar os dados sobre a pesquisa que realizava sobre animais marinhos, separou esses animais em duas pastas. Veja, na pasta número 1, ele colocou os invertebrados. E na pasta número 2, os vertebrados. Qual critério ele usou? Quais? Porque são dois. Quais critérios ele usou para fazer essa classificação de vertebrados ou invertebrados? Se você se lembrar da nossa aula de ciências, você vai relembrar tudo que nós estudamos, inclusive que vertebrados possuem crânio e coluna vertebral, certo? Invertebrados não possuem crânio e nem coluna vertebral. Então, esses critérios foi o que o cientista usou. A presença ou não de crânio e coluna vertebral, ok? Pode registrar a sua resposta. Número 4 está na página 61, certo? Assinale a opção que possui apenas vertebrados. Apenas animais que têm crânio e coluna vertebral. Mico, avestruz, mosquito? Não. Mosquito não é um vertebrado. Galinha, ser humano, rato? Todos são. Vamos ver a próxima. Sapo, cobra, aranha? Aranha? Cavalo marinho, pinguim, água-viva? Nem todos possuem as características dos vertebrados. Então, nesse grupo de animais, que letra os animais são vertebrados? Todos são vertebrados? Pense bem. Letra B. Muito bem, crianças. Vocês são demais. Tenho certeza que vocês acertaram. Vocês sabem me dizer qual que é o maior grupo dos vertebrados? Vamos relembrar aqui. Os grupos são 5. Peixes, aves, mamíferos
répteis e anfíbios. Desses 5 grupos que nós estudamos nas nossas aulas, qual é o maior grupo deles? E quais são as características desses animais, desse grupo grande? Se você olhar no seu livro, você vai encontrar uma vastas imagens, né? Muitas imagens do grupo dos peixes, que é o maior grupo dos vertebrados, os peixes. Por quê? Olha as características, eles nadam, eles se movimentam com cauda e com nadadeira, eles têm escamas, eles têm respiração por meio das brânquias. Todas essas características representam o grupo dos vertebrados dos peixes, que é o maior grupo dos vertebrados. Os peixes. Quais as características? Vamos falar novamente? Eles nadam, eles têm o corpo coberto por escamas, eles têm nadadeiras e cauda, eles respiram por brânquias. Isso mesmo, você pode registrar a sua resposta. Você vai representar na letra A do número 6 as etapas, as mudanças da vida de um sapo. Desde quando é ovinho, transformando em girino, depois um sapo que tenha cauda e patas traseiras, depois um sapo que tenha cauda, patas traseiras, dianteiras e ele perde a cauda. A transformação do sapo, a professora vai mostrar aqui para vocês. Espera um minutinho que eu vou mostrar. Talvez vocês não tenham oportunidade de encontrar, mas se vocês colocarem na internet, vejam aqui, ó. Aqui está a transformação do sapo. O sapo, ele é um anfíbio. O anfíbio é caracterizado por vida dupla, porque ele passa parte da vida dele na água e parte da vida dele em terra. O sapo é esse tipo de animal. Olha, começa com os ovinhos, que são largados, né? Coloca na água, bota na água. Aí esse ovinho, ele vai começar a criar uma cauda. Aí ele sai da película. Olha, parece uma minhoquinha com a cabeça grande. Se transforma, aparece aqui as patinhas traseiras, mas a cauda continua. Depois ele surge aqui, ó, patas traseiras, dianteiras, mas a cauda continua. E por fim, quando ele já estiver pronto para ficar na vida no ambiente terrestre, ele perde a cauda, porque ele não vai precisar mais nadar. Ele vai ser um animal de ambiente terrestre. Certo? Então, aqui vocês veem a representação que pede no desenho número 6, letra A. A vida, a transformação da vida do sapo, desde os ovinhos até a fase adulta, que é o sapo na fase adulta. Certo, crianças? Então, vocês podem pausar o vídeo e podem usar esse desenho aí como referência. Se vocês preferirem, podem imprimir também e colocar no livro, tá? Voltando, então, para o nosso material lá no livro. Então, crianças, aqui vocês vão desenhar, certo? A vida do sapo, a vida dupla dele. E na letra B, vocês vão me explicar, que eu até falei um pouquinho, o que quer dizer anfíbio. Volta lá na minha explicação. Anfíbio quer dizer vida dupla. Então, o termo anfíbio está relacionado ao sapo porque ele tem vida dupla. Ele vive parte da vida dele dentro da água até se desenvolver completamente e depois ele vai para a terra, quando ele estiver um animal adulto, pronto para o ambiente terrestre.
certo? Mas se você tiver dúvida, tudo isso tem no seu livro. Basta você voltar às páginas e olhar as respostas. Você consegue fazer essa atividade sozinho. Veja aqui, crianças. Agora vocês estão vendo a questão número 7. São imagens, né, do jacaré, do papo amarelo e tartarugas. A que tipo, né, de grupo pertencem esses animais? Qual dos grupos? Mamífero, anfíbio, répteis, aves, peixes. Que tipo de grupo pertence esses animais aí que nós estamos vendo na página 61? Deixa eu ver. Página 61. Não, página 62. Número 7. Como que nós vamos falar? Que tipo de grupo pertence? Grupo dos répteis. Muito bem. A tartaruga e o jacaré representam répteis. Muito bem. Acento, viu, pessoal? Escrevam corretamente. Escreva uma característica desses animais. Uma característica compartilhada, que tem tanto o jacaré quanto a tartaruga, certo? Que tipo de característica compartilhada por esses dois tipos de animais permite a classificação deles no grupo dos répteis? Tartarugas e jacarés são répteis. Por quê? Me fala uma característica. Eles têm pele seca. Pode ser uma característica citada por você, porque pede uma só. Pode ser pele seca. Pode ser pele seca com escamas. Você pode escolher. Se você quiser voltar lá no livro e olhar a atividade para colocar a característica como do livro, pode também. Mas eu estou te orientando aqui, você pode fazer da melhor forma. Então, ó, pele seca com escamas. Que mais? Eles respiram por meio dos pulmões. Então, eu te falei 3 características. O livro pede uma só, certo? Muito bom. Agora, a questão número 8. Nós temos aqui a imagem de uma iguana, certo? E de uma salamandra. A salamandra é um anfíbio. A iguana é um réptil. Isso o texto está falando aí, na atividade. A salamandra é um anfíbio e a iguana é um réptil. Cite 3 características que diferenciam esses animais. Por que eles são diferentes? E que cada um tem sua classificação. Então, 3 características que fazem com que a iguana e a salamandra sejam diferentes. Vejam bem, o tipo de pele é diferente nos 2 animais, certo? A reprodução é diferente e também a respiração, ok? O tipo de respiração, o tipo de pele e o tipo de reprodução da iguana e da salamandra é diferente. Ok, crianças? Podem registrar aí, então, as 3 características, né? Apesar das semelhanças aí entre a forma do corpo, parecem, né, dois répteis, né? Se você olhar, tem rabinho, tem patinhas traseiras e dianteiras, mas um é réptil e o outro é anfíbio, ok? Quais as características diferentes aí entre eles? Vejam bem, ó, o tipo de pele, a reprodução e a respiração é diferente, ok, crianças?
Muito bom. Registrem aí. A professora está ajudando vocês. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Página 63, pessoal. E última página de ciências de hoje, tá? Para terminar, então, o nosso capítulo 2. Para a semana que vem, a gente já começar no capítulo novo. Tudo o que voa é ave e o que não voa, ave não é? Você concorda com essa frase? Tudo que voa é ave e o que não voa não é ave? Será que essa frase é verdadeira? Será que essa frase pode dizer que está correta? O que vocês acham, de acordo com tudo que nós estudamos? Não, né, gente? Essa frase não está correta. Porque nem toda ave voa. Nem toda ave voa. Então, comparar uma ave só com as que voam, como que faz? O avestruz não voa, é ave. O pinguim não voa, é ave. Então, como que eu vou fazer com essa resposta? Então, você vai me dizer se você concorda com essa frase e por quê. Você vai dizer que você não concorda, porque você não vai concordar com uma coisa errada, certo? Então, essa frase está incorreta. Muito bem, crianças. Essa frase está incorreta, porque tem aves que não voam, certo? Tem aves que não voam. Por exemplo, avestruz, a ema, o pinguim, certo? E eles não voam. Então, se for colocar como característica aquilo que voa é ave, o que não voa não é ave, está errado, ok? Então, esta frase está incorreta, pois nem toda ave voa, certo? Um exemplo aí, pinguim, avestruz e ema, tá? Por favor, escrevam aí a resposta. Se precisar, vocês pausem o vídeo, tá? Para vocês fazerem com calma, porque a professora não vai colocar as respostas para vocês. Vocês que vão fazer a atividade. Só estou orientando. Número 10. Vamos lá. O grupo dos mamíferos reúne os animais com os quais estabelecemos maiores relações afetivas, que são os nossos animaizinhos, né? Domésticos. Bom, crianças, entre os gatos, cães, hamster e outros tipos de animais também. E outros que nos encantam por sua beleza e por sua força, certo? Como, por exemplo, cavalos, certo? Bois, tudo isso aí, animal que tem pelo, certo? Animais mamíferos, que é a característica dos mamíferos. Mas nós temos também onças, lobos, leões, tigres, certo? Que são animais do mesmo grupo, os mamíferos, ok? Mamíferos. Qual que é, pessoal? Sobre esses animais, nós podemos afirmar o quê? Que eles respiram por meio de brânquias, mesmo os terrestres? Que eles possuem escamas em alguma etapa da vida? Mamífero possui escama? Todas as fêmeas botam ovos? Produzem leite e possuem pelo? Que tipo de característica engloba todos os mamíferos? Possuem pelo no corpo e produzem leite, pois se são mamíferos, a fêmea vai amamentar o filhote, tá? São mamíferos, vai produzir leite, vai amamentar o filhote até ficar na fase de comer outros alimentos, inclusive o ser humano, que é também um mamífero. Vamos lá, então vocês têm que marcar a letra D, de dado. Número 11, pessoal.
Vejam bem, essa atividade aí eu achei excelente e tem um leque de oportunidades para vocês escreverem. Então, fiquem atentos à minha orientação. Olha, nós temos que preencher aqui as etapas, tanto o primeiro ser que vai alimentar o segundo ser. Então, o livro trouxe informações importantes. Vejam bem. Primeira frase, invertebrado. Um invertebrado que serve de alimento para vertebrado. Então, se você pensar num animal invertebrado que alimenta um vertebrado, então você pode pensar no mosquito que vai alimentar o sapo. Então, aqui você colocaria mosquito, que é um animal invertebrado, poderia ser uma borboleta, poderia ser um besourinho, poderia ser uma libélula, que vai alimentar um sapo, certo? O sapo come esse tipo de bichinho. Agora, um invertebrado que serve de alimento, não, que se alimenta de vertebrado. Ó, invertebrado, não possui crânio, não possui coluna, que se alimenta de vertebrado. Certo? Pensa aí. Veja o que vocês conseguem imaginar aí. Tem que pensar. Invertebrado. Vamos pensar no parasita, por exemplo. Vamos pensar ou no piolho, que é um tipo de parasita, ou carrapato, ou pulga, que se alimenta, por exemplo, do cachorro, vai se alimentar do sangue do cachorro, vai se alimentar do sangue da vaca, vai se alimentar do sangue do ser humano. É um invertebrado, é um parasita. Pode ser pulga, pode ser carrapato, pode ser piolho, que vai se alimentar do sangue de algum vertebrado. Que vertebrado é esse? Pode ser o cachorro, pode ser o gato, pode ser a vaca, pode ser o cavalo, pode ser o ser humano, porque ele pica e se alimenta desse vertebrado, ok? Do sangue dele. Agora, invertebrado que contribui para a formação de frutos. Ah, nós estudamos isso na última aula. Nós falamos sobre a abelha. Falamos sobre se acontecer de eliminarem as abelhas, né? De acabarem com as abelhas. O que ia acontecer, né? Com o ser humano, por exemplo. Nós iríamos sentir muito porque não iria ter mel, porque se não tem abelha, não tem fabricação de mel. E se não tem fabricação de mel, não vai ter fabricação de remédios, de produtos feitos à base de mel e não ia ter polinização. Então, um invertebrado que contribui para a formação dos frutos, porque vai de flor em flor fazendo a polinização, aqui você vai colocar abelhas. As abelhas são responsáveis por polinizar, certo? E podem formar frutos. Que tipo de frutos? Laranjeira, pessegueiro, mamoeiro, certo? Então, aqui você vai colocar o nome abelha, que contribui para a formação de frutos. Que tipo de frutos? Pode ser frutos, macieira, que é o pé de maçã, certo? Podem colocar outro tipo de fruto, pode colocar mangueira, que é a árvore que produz a manga, certo? Então, aqui, pessoal, vai ficar aberto para pessoal, certo? Vocês vão colocar as respostas, mas precisa prestar atenção na indicação do livro. Então, ó, invertebrado que serve de alimento para vertebrado. Pode ser mosquito, pode ser mosca, pode ser pernilongo, pode ser borboleta, besouro, que serve de alimento para o sapo, tá? Invertebrado que se alimenta de vertebrado. Aqui é o parasita.
Lembra? A pulga, o carrapato, o piolho, tudo isso se alimenta do sangue ou da vaca, ou do cachorro, ou do gato, ou do ser humano, porque fica na cabeça, o piolho, entendeu? Um invertebrado que contribui para a formação de frutos. Que invertebrado é esse? A abelha. Que tipo de frutos? Você pode colocar melancia, laranja e frutos que vocês gostem, certo? Bom, pessoal, nós terminamos a nossa aula de ciências. Vocês é que vão fazer atividade, certo? Vocês vão fazer atividade. Vocês têm capacidade para ouvir as minhas orientações e escreverem as respostas. Pausem o vídeo, façam com calma, certo? E mandem a foto para a professora, ok? Não fiquem com preguiça, tá? Vocês são excelentes crianças, muito estudiosas e dedicadas. Um beijo para vocês e a próxima aula já já eu envio.